Se vender fosse suficiente, não existiriam empresas faturando 300 mil por mês fechando as portas. Porém, essas empresas infelizmente existem. E isso acontece com mais frequência do que as pessoas gostariam de ter que admitir. E o problema não é falta de vendas. Existe um mito perigoso no mercado que diz que se você está vendendo bem, tá tudo certo. Mas a verdade é que não está. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, muitas empresas que encerram as atividades não fecham por ausência total de faturamento, mas por falhas de gestão e planejamento. Ou seja, essas empresas até vendiam, mas elas não tinham estrutura. A Fundação Dom Cabral mostra que empresas que crescem sem estrutura organizacional aumentam significativamente o risco operacional. Traduzindo, crescimento sem base cobra um preço bem alto lá na frente. Você pode vender 200 mil por mês e ainda assim está mais vulnerável do que alguém que vende 80 mil e tem previsibilidade. Agora, eu quero te mostrar os 5 motivos reais pelos quais empresas que vendem bem ainda assim quebram. E o primeiro deles é o famoso vendedor serrote. Um mês está vendendo bem, no outro mês está fraco. Depois vende bem de novo, depois está fraco de novo. Isso não é sazonalidade do mercado, isso é ausência de previsibilidade. Você está refém do mercado, vivendo simplesmente da sorte. A verdade é que se você não consegue antecipar o resultado do teu próximo mês com base nos seus números atuais, você não tem controle. Você tem esperança de que as coisas aconteçam e de que elas deem certo. O segundo motivo é o crescimento emocional. A empresa vende bem, o dono se empolga, contrata e contrata rápido, aumenta o seu custo fixo, investe no impulso. No mês seguinte, as vendas caem e agora a estrutura está pesada demais para o faturamento real. A Harvard Business Review já mostrou que crescimento sem estrutura adequada aumenta o risco financeiro e operacional. Crescimento sem previsibilidade não é crescimento, é risco disfarçado de progresso. E o terceiro motivo é a dependência de pessoas. Um vendedor sustenta o faturamento. Quando ele performa, o negócio respira, o caixa aumenta. Quando ele cai, quando as vendas dele caem, o faturamento da empresa cai junto. Isso é um problema. E aí, talvez no seu negócio você tenha dependência de pessoas-chave, de vendedores-chave. Então você não tem um negócio estruturado, você tem um negócio que depende das pessoas. E segundo a Gallup, empresas excessivamente dependentes de performance individual tendem a ter maior volatilidade de resultados. Ou seja, se o seu faturamento depende de uma pessoa específica, você não tem uma estrutura, você tem dependência. E aí o quarto motivo é a falta de leitura do comercial. Me responde aí, mentalmente, qual é a sua taxa de conversão real? Quantos leads você precisa gerar para bater a tua meta? Em qual etapa você mais perde dinheiro? Qual etapa do seu funil? Qual que é o teu custo de aquisição de cliente real? Se você não sabe, se você não tem essas respostas com clareza numérica, você está vendendo no escuro. E vender no escuro pode funcionar por um tempo, mas não sustenta crescimento. E o quinto motivo é o lucro invisível. A empresa fatura alto, mas a margem de lucro ela é muito apertada. O custo normalmente está desorganizado. O fluxo de caixa vive pressionado. Nunca tem caixa suficiente, sempre tem que esperar a próxima entrada para conseguir honrar os pagamentos. E isso é um problema real dentro da operação. A Maxen aponta que empresas que não monitoram indicadores críticos de performance têm maior risco de deteriorização financeira. Ou seja, tendem a quebrar, tendem a acumular dívidas, tendem a depender de empréstimos, não para crescer, não para escalar, mas para manter a operação viva, porque ela sozinha não se banca. Vender bem mascara desorganização por um tempo, mas estrutura sempre vai vencer o volume. Agora,
presta atenção nessa virada que eu vou te passar para você entender um pouquinho como que você pode organizar a sua operação se você tem um desses 5 problemas acontecendo aí no seu negócio. As empresas, elas quebram quando a gestão não acompanha o crescimento, quando os processos não acompanham o volume, quando as pessoas não conseguem acompanhar a cultura do negócio. E as vendas, elas não acompanham a estrutura. Não é sobre vender mais, não é sobre fazer volume de vendas, não é sobre aparecer e viver de pose porque tocou o sino e fez vendas. É sobre você conseguir sustentar aquilo que você vende de forma recorrente e que você consiga de fato gerar escala no seu negócio. Porque as empresas, elas não quebram por falta de vendas, elas quebram por falta de controle sobre as vendas. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se o teu faturamento dobrasse mês que vem, a tua estrutura, a tua organização, hoje, ela aguentaria sem ter um estresse no caixa, sem colapso operacional, sem desespero da gestão? Se você aumentasse o teu volume de clientes, dobrasse o teu volume de clientes, a tua operação ela aguentaria suportar o volume de clientes que vai vir para você atender no pós-venda? Se a resposta não é um sim, tranquilo, você não tem crescimento, você tem sorte. E sorte não é estratégia. Se esse vídeo de alguma forma te fez perceber que você vende bem, mas não tem previsibilidade, escreve controle aqui nos comentários. E aí no próximo vídeo eu vou te mostrar como transformar vendas em previsibilidade usando estrutura e leitura estratégica. Porque vender é muito importante, mas controlar é o que mantém você de fato no jogo. Se faz sentido para você e você quer ver mais conteúdos como esse para aprender a ser um estrategista comercial, então começa a me seguir, porque vai ter muitos conteúdos como esse toda semana. E eu te vejo no próximo vídeo.